terceira sessão agora e a outra eu vai para a segunda sessão essa semana. Você Né? está com São duas duas, pacientes, essas pacientes são pagantes? são pagantes. São pagantes. Maravilha. Eu acho que eu acho que eu comecei o mês salgadinho, eu comecei com 800. Cada uma 800? Aí assim, o valor à vista, dei 10% de desconto e descontei a consulta, né? A avaliação. Ah, você cobrou a Ela pagou, consulta dela. cobrei a avaliação. Aí eu falei com ela, se você fechar comigo à vista, eu te dou 10% de desconto e desconto a avaliação, então, a consulta e avaliação, né? A consulta foi quanto que você cobrou? Eu cobrei 60 da consulta. Cobrou 60 e aí o total que você tinha pedido era 800, você deu desconto 800, de 80 e baixou mais 60, é isso? eu dei desconto de 60 e 10% de desconto. Ficou uns 700 e pouco. 700 e pouco cada uma. Então, do teu trabalho como terapeuta, você já ganhou quanto até agora? Aí eu não fiz as contas, não, gente. Sou ruim de matemática. Aí, coloque os 750 mais ou menos, cada uma. Não R$ 1.500. lembro, né? Mais ou menos. Já É que eu valeu tô a com pena? duas, Como é que né? está a tua percepção desse trabalho? Que sessão você já está com elas? Então, eu vou para a terceira sessão, né? A segunda eu já senti, ela já falou assim que tá gostando muito, que tá achando muito bom, né? A outra que eu peguei, eu fiz a primeira sessão semana passada, ela ficou, aí eu passei o exercício para ela, né? Fazer durante a semana. E assim, mostrou muito interessada, gostou muito da técnica, né? E ela falou assim, não, me passa aí pelo WhatsApp, para mim não esquecer como que faz, que eu quero estar fazendo, eu me senti bem melhor depois que eu fiz, né? E eu não tenho como eu falar muito ainda, porque está no comecinho, né, as duas. Claro. E como que é E ser uma terapeuta delas, para você? ai, muito bom. Parece que a gente faz, a gente sente melhor, né? E quando a gente está assim ajudando alguém, a gente se sente assim ajudado também, né? Quando você ajuda, parece que mais ajudado é você. Então, assim, eu estou me sentindo muito bem, estou gostando demais, né? Foi uma formação, assim, para o meu crescimento. Então, assim, muito grande. Eu tenho ajudado essas duas, né, que é pagante, né? E tenho ajudado muito meus alunos na escola. Isso tem feito uma diferença muito grande. Hoje eu sou conhecida lá como a professora que me acalma. Eu quero aquela professora que me acalma. Onde que eu encontro ela? Então, assim, isso é muito bom, a gente saber que a gente está ajudando alguém, né? Para mim é uma Fala pra sensação gente muito aqui boa. sobre a tua experiência na escola. Então, a minha experiência na escola, quando eu vejo, assim, um aluno, né, que eu sempre tenho um aluno ou outro que está chorando, né? Aí eu me aproximo, né? Aí tento conversar, a aluna não quer conversar, eu falo assim, olha, pode conversar comigo que eu sou terapeuta. Então, assim, a aluna já se sente tão à vontade, começa a se abrir, conversar e se sentir bem. Isso para mim é muito bom. No outro dia, às vezes os alunos me procuram e falam, professora, obrigada por você ter ajudado a minha irmã. Ela chegou em casa falando que a professora ajudou ela, acalmou ela. Então, isso para a gente não tem preço. Não tem preço. É uma alegria muito grande. Então, eu vejo algum aluno meio tristinho assim no canto, eu já me aproximo e já falo o que está acontecendo. Aí ele vai lá, respira fundo, fala comigo, eu sou terapeuta. Aí já começa, né, se soltar. Então é uma experiência assim muito gratificante, muito gratificante, Que muito legal. E a bom. escola não te proibiu. Não, pelo contrário, né? As professoras já vêm atrás de mim. Márcia, ó, tem um aluno lá, vai lá. Márcia, vai. Então, assim, é muito bom isso, né? Tão bom, né? Quando a Inclusive, eu escola tô tem essa querendo até. parceria. É, inclusive, eu quero até fazer o meu PIAF em cima disso, Como é que é? dessa Pode repetir? formação. Cortou o teu Tô PIAF? querendo, eu tô querendo fazer o meu PIAF em cima disso, né? Que é o formação continuada, né? E replicabilidade, porque eu fiz a formação e tô agora replicando com meus alunos, né? Então, quero fazer para isso aí. Sendo muito bom. Fantástico, Márcio. Parabéns, viu? Obrigada. E Parabéns mesmo. obrigado pela força aí, pelos ensinamentos, né? Pelo nosso mentor aí, Oriel, né?
O outro ficou Graças a falando você, doutor, eu né? até me senti aqui. Doutor Uriel. Tá Isso vendo? aí. Não é fraco esse Claudinho. Valeu, Márcia, obrigado. Mais alguém gostaria de falar da sua experiência? Jô? Oi, estão me ouvindo? Estou ouvindo. Então, eu tô com uma só, né, gratuita, e eu entrei numa zona que eu já me assustava, eu tinha medo de entrar, sabe, a conselheira? Meu Deus do céu! Então, assim, na sexta-feira, primeiro na quinta-feira aqui, me ligou uma colega minha lá de Santa Catarina, com uma questão lá familiar, e ela estava assim, no estado de nervo, ela, nega, me ajuda. E ela me ligou, eu fechei a porta aqui, nós ficamos umas 2 horas ali, eu fiz o exercício, né, dos toques com ela, acalmei ela, depois a gente ficou umas 2 horas conversando. Na sexta-feira chegou uma pastora aqui, né, e ela falava assim, neguinho, eu não aguento mais. Aí eu fui sentar com ela, eu tinha medo disso, mas na verdade eu buscava muito isso para a área que eu trabalho, né? O meu intuito mesmo, se eu levar isso como um profissional na área da terapia, para ser remunerada, amém. Mas se não for dessa forma, se for só para agregar no que eu já faço, que eu trabalho com mulheres, sou cabeleireira, faço outros serviços dentro da igreja, se meu propósito também for esse de ajudar de um modo gratuito também, eu estou muito satisfeita, porque Deus tem direcionado pessoas, entendeu? Para me ajudar, assim. Então, eu tô muito feliz com isso. Embora eu estou me assustando, porque, assim, mais na questão do aconselhamento, na busca do socorro, assim, imediato, nada de sessão, só uma só mesmo, que amanhã eu vou estar fazendo a 7ª sessão com ela está amando. E ela fala que ela faz a âncora todo dia antes de trabalhar, eu acompanho ela na semana, eu mando mensagem, pergunto como que ela tá, ela faz a âncora direitinho. Ela falou, todos os dias antes de trabalhar ela faz, então ela tá gostando, então para mim já tá E de como bom que ela tá? tamanho. Ela tá bem, porque ela falou assim, Jô, tem questões que fogem do meu controle, que não diz respeito à minha pessoa, é o outro, né? Mas ela fala que da forma que ela está conseguindo encarar, entendeu? Os problemas, de modo que ele vem. Ela falou que já se sente mais fortalecida, entendeu? Ela falou assim, é incrível como eu hoje já vejo isso de uma outra forma, é igual a gente, né? E, assim, o Cláudio falou uma coisa muito interessante, na medida que a gente faz, toda vez que eu faço com ela, eu choro também, eu participo da sessão, eu me entrego mesmo, e é muito gostoso a troca. Então, e a visão que hoje eu tenho sobre tudo, sobre todos, assim, sabe? A gente começa a olhar os outros avaliando já situações, comportamento, linguagem, muda tudo, a nossa visão muda tudo depois do curso, realmente. Eu estou muito satisfeita. Que legal. E como que Embora você... não esteja ganhando ainda, mas eu estou muito satisfeita, de Mas vai verdade. ganhar, assim, ó, que nem você Eu falou, sei. se eu já alcancei minha missão, né, de ajudar, de conversar e Isso, para barará, mas mim, vai chegar o ponto que as pessoas começam a te procurar para você ser terapeuta. E aí coloca o pé na água e vai com medo mesmo. Você já está tendo uma experiência com uma, entende? Então o resultado está sendo grandioso. Então você está sendo terapeuta dela. Imagine, 7ª sessão já com uma paciente, você é terapeuta dela. E como que você está se sentindo como terapeuta e vendo a transformação dela ao longo agora dessas sessões? como eu estou me sentindo? Então, assim, eu me sinto mais segura hoje se vier pessoas, assim, no caso, se for pagante. Antes, não. Antes eu ainda sentia um pouco de insegurança. Eu tinha medo, assim, de não dar o meu suficiente, sabe? Eu Uhum. queria agregar alguma coisa a mais. Mas será que é o suficiente? Eu tinha esse receio. Hoje, não. Tá, mas assim, e como que você está se vendo como terapeuta para ela? Porque ela está transformando, né? Da primeira Isso. conversa que vocês tiveram lá atrás, daí veio num caminho, né? Você está vendo ela sendo transformada. Como que você está se sentindo por fazer parte desse processo? Ai, maravilhoso. Eu não sei se ela já era sua amiga ou se já conhecia ela. Então, esse é o problema. Ela já era minha amiga.
Não é problema não, Mas tranquilo, mas mas é maravilhoso, porque assim, quando você faz com um estranho, é aquilo, quando alguém estranho não te conhece e ele aprecia o que você faz, é uma coisa. Agora, quando alguém que é próximo de você, que conhece suas fragilidades, conhece suas dificuldades e reconhece mesmo assim aquilo que você faz, isso é maravilhoso. E é isso que eu tenho visto dela, entendeu? então ela está te Já me mandou reconhecendo, mensagem. Oi? ela está te reconhecendo como terapeuta, ela deixou claro Isso, já isso. isso. Olha que legal, mesmo a Hoje ela me proximidade que vocês mandou, tinham. hoje ela me mandou mensagem porque eu falei que amanhã eu quero que ela venha aqui em casa, que amanhã vai ser a 7ª sessão. Você está fazendo presencial, então. Então, eu tô fazendo presencial na casa dela. Que Eu legal. vou, toda segunda-feira eu vou até lá. Mas amanhã eu quero que ela venha até aqui. Porque aqui eu acho que dá pra gente gritar melhor. É isso aí, solta a Amanhã eu vou grita. fazer, amanhã vai ser punk, mas Tem vai que ser fazer a bem mulher sofrido. gritar um monte amanhã aí. Vou. Parabéns, E é viu, isso. Jô? Muito satisfeita. Muito obrigada, Ariel. Feliz Deus por você, ó. E não tenha medo, tá? Você já é capaz, cobra, nem que seja um pouquinho, mas cobra. Cobra mesmo, tá? Sem dó. abençoe. E outro detalhe, não há problema nenhum conciliar as duas profissões, a tua que você já tem com essa, ou até depois um dia fazer transição se você desejar. Mas pode conciliar sem problema nenhum. Cobra. Mas o Cobra meu por quê? intuito no Na eu até formação? comentei quando eu fiz com o Cláudio, eu até comentei isso. O meu intuito, porque eu tinha um salão, eu vendi, né? O salão eu atendo dentro da minha casa, eu tenho um ateliê aqui dentro de casa. E agora o meu intuito de abrir um espaço, um outro espaço é isso, é trabalhar com corpo, alma e espírito. Eu quero Legal, agregar tudo num espaço só. legal. Fantástico. Parabéns, viu? Feliz Obrigada. por você. Amém. Mirta. Então, o que eu quero falar ainda também é que eu tenho duas pagantes. Uma aquela lá de São Paulo, que a senhora me enviou, e ela está se sentindo bem melhor já começou a conversar mais com o marido, e ela não conseguia se expressar com o marido, mas ela continua fazendo a terapia, ela faz a terapia todos os dias com ela, aquela dos toques, né? Ela vai fazendo. E a outra que eu tenho aqui, que é a minha amiga também conhecida, né? Daí ela disse assim, ela mesmo disse, Mirta, você conhece uma parte de mim, a casquinha, diz ela, assim como eu conheço a tua casca. E ela consegue contar para mim as coisas dela, né? Só que eu estou preocupada com uma coisa, ela quis pagar por mês não, por semana, por sessão, R$ 50. Ela que fez esse preço. Aí, ela, sexta-feira, ela veio com uma coisa dizendo que não entrou o dinheiro que ela estava achando que ia entrar e que não vai poder, ela vai poder pagar só em junho. Então, ela ia fazer só uma por mês, em abril e maio, só uma por mês, para depois fazer em junho. Eu disse que isso não era bom, que eu preferia, então, que ela não pagasse e pagasse quando puder. Ela não me deu resposta ainda. Entendi. É que Mas eu, na realidade a terapia ela precisa de um processo de maturação que ele vai de 7 a 15 dias. O ideal não é passar uma terapia após 15 dias. Então, se ela for fazer uma por mês, vai aí ficar não, complicado, não né? vai dar resultado, né? Eu disse, E sobre a questão de cobrar, é uma decisão de cada um de vocês, como terapeutas, né? sim, Mas a pessoa, quando ela não paga o pacote, há uma tendência que, com o passar dos tempos, ela não encare como prioridade. E aí pois ela acaba então, não pagando, ela fica envergonhada, ela deixa de fazer sessão, e aí fica ruim, porque se você tiver muita gente assim, daqui a pouco essa pessoa não se transforma e fala mal de você. isso, vai dizer que a terapia não funciona, né? Então, por isso que é bom evitar isso. É, é melhor, às vezes, fazer gratuito, se você gostar muito da pessoa, ou ela pagar um pouquinho, né?
ou no mínimo eu evito isso, sabe? Eu já fiz também processo de 5 sessões, não vale a pena. E aí a pessoa não chega no ápice que a gente quer, e o resultado não é legal, e as pessoas falam mal da gente. Então, quer, não quer, o que eu posso fazer, né? Então, é uma decisão sua, eu respeito sua decisão. Então, essa semana mesmo eu fechei alguns protocolos aqui, teve gente que falou para mim, não, eu não vou fazer e tal. Eu falei, não, eu te respeito, né? Eu te respeito, é uma decisão sua. A hora que você quiser, sabe onde me encontrar. Porque não vale a pena, sabe? Não vale muito a pena. E cada um de nós tem que entender isso, porque a questão não é só o dinheiro pelo dinheiro, é a transformação. Se for para entrar nessa briga, então vamos entrar para realmente fazer acontecer. Então, vai chegar o ponto de vocês que vocês vão valorizar a questão da hora de vocês, né? Eu fechei Sim. um processo essa semana, 2.500. Então, que depende muito de pessoa para pessoa. Você vai encontrar pessoas que não têm recurso e vai encontrar pessoas que têm, né? Então, quando Sim. tem, você pode valorizar um pouquinho mais, e aí, quando você valoriza um pouquinho mais, às vezes você tira um pouquinho para ajudar quem não tem. Então, é uma ideia também que dá para ser feito. Porque você tem Sim. que entender que você vai ficar preso com essa pessoa 2 meses e meio, né? Sim. Então, tem que tomar E cuidado. outra pergunta, que ela tem uma neta que já tentou suicídio 3 vezes. E aí, para eu atender uma menina de 13 anos, nesse sentido, teria que ter outros protocolos, né? Sim, porque na realidade tem uns ali que você não vai fazer com ela pelo fato dela ter 13 anos. Um vai ser a criança interior, que está muito próximo, né? Outro, Uhum. geralmente eu evitaria a 7ª sessão, porque ela é muito forte para quem está tentando se matar. E se você fizer, na realidade, a hora que mandar imaginar que ela está no caixão, ela já está se imaginando assim faz tempo. Então, o ideal era outro protocolo que eu até vou falar hoje, que eu até tinha conversado com você, eu vou tocar nesse assunto hoje aqui. Tá, Tá bom, Mirta? tá bom. Mas parabéns pelo seu trabalho. E como terapeuta, você já ganhou quanto até agora? Até agora eu ganhei R$ 470. R$ 470. E você já está se enxergando como terapeuta? Como é que você está se Eu vendo? sim, Legal. Legal mesmo. Eu gostei mas muito. assim, eu encontro aquela senhora que estava morando aqui em casa, né, comigo, um Sei. mês, agora ela voltou para casa e eu falo com ela para ela marcar a outra outra sessão, mas ela não me retornou. É que eu acho que ela tem muita visita, daí não sei se ela tem um espaço reservado onde ela possa fazer a sessão. Acho que é isso que está acontecendo com ela. Entendi. E essa é aquela que foi embora. É. Tá. E tem uma outra senhora que é amiga minha, ela tem muitos problemas, muitos. Aquela que eu falei para o senhor, né? Até quando que ela quer viver desse jeito, né? E hoje conversei com ela veio almoçar aqui comigo, porque ela está sem gás, está sem fazer comida. Aí, às vezes ela vai na casa da nora, faz comida para ela, congela e esquenta no micro-ondas. Está muito mal com um dos filhos, filho não se dá com a mãe. E assim ela vai, mas ela não aceita terapia. Você não Não, ela pode. não é para mim, ela disse, eu estou muito mal, isso não vai funcionar, minha cabeça está oca, Nós não porque daí podemos quando ela fica ajudar quem mal não assim, quer. Quem não quer não tem como ajudar, gente. Infelizmente, não tem como ajudar. Se a pessoa não aceita ou não reconhece a sua necessidade, porque no caso, se a pessoa só fala, né, puxa vida, será que vai dar para mim? Aí é mais fácil. Porque mesmo que ela não acredite, você pode falar para ela, só confie no processo e eu vou te ajudar. Eu tenho capacidade para te ajudar. Só tem que acreditar que eu vou te ajudar. Agora, se ela não reconhece a necessidade ou não reconhece que vai dar certo com ela, não adianta. Então, eu já atendi essa semana mesmo uma pessoa que falou, não, para mim não tem mais jeito, para mim não resolve. Então, você pensa assim, eu não tenho como ajudar. Porque você vai, e a pior encrenca, gente, você pegar alguém para você fazer terapia que ela não aceite ou não acredite na real necessidade, é jogar dinheiro fora e é jogar seu tempo fora. Ela pode até amenizar um pouco, mas ela não vai se entregar nas técnicas, e aí não vale a pena.
Tá bom, Tá Vivi? bom. Tá certo, Pessoal, muito obrigada. eu vou caminhar aqui agora, não sei se alguém queria falar, acho que não, né? Não levantaram a mão aí. Eu queria falar para vocês sobre a nossa formatura dia 30 de abril. 30 de abril está chegando, vai ser o encontro ao vivo aqui em São Bernardo do Campo. Tem gente que já comprou passagem de avião e está de parabéns. Tem gente que já arrumou um burro para vir montado em cima. Tem gente que vai vir de carroça, não sei. Mas quem está mais perto, você não pode perder. Oficialmente, a gente vai lançar essa semana para convidar outras pessoas para estarem conosco. A gente vai ter também a participação de mais de um terapeuta que vai estar junto conosco, que vai fazer palestra, vai palestrar também. Mas para você se formar dia 30 de abril, lembre de algo muito importante. Você precisa realizar pelo menos 10 sessões de terapia, nem que seja de graça com alguém. Esse faz parte do seu estágio, certo? Como que você quer pegar um certificado de terapeuta, uma credencial de terapeuta, se você não fez sessões? E eu não estou falando isso para apavorar a sua cabeça, tá? Eu só estou te dizendo que você precisa passar por esse processo. Esse aí é a tua prova, né? Nem que seja de graça, arrume um candidato aí e fale para ele, vamos bater aqui umas sessões de terapia e faça. Nem que você, se você não conseguir com uma única pessoa, nem que você faça isolado. Mas você tem que fazer um protocolo de 10 sessões. O ideal seria começo, meio e fim, ou seja, pegar lá da primeira sessão e ir até a última. E tem tempo ainda, gente. Só que você precisa correr contra o tempo. Tem gente que não está levando a sério. Tem gente, para você ter uma ideia, que nem terminou os estudos lá da plataforma. Eu estou falando geral, tá? Não estou falando quem está aqui ou quem não está aqui. Então, é algo que precisa que você vista a camisa mesmo. Oriel, e se eu não fizer? Você vai se formar igual, mas é uma questão tua, né? Você vai estar mais fraco do que quem chegar lá e fizer. Então, assim, eu quero entregar na sua mão e você chegar lá no dia e falar assim, eu venci. Venci meu medo, venci toda e qualquer dificuldade, para você não ser um curso que você comprou e simplesmente você se formou com isso, tá? Então, é muito importante mesmo que você leve a sério isso. E alguns vão estar até com mais, né? Pode falar, Claudinho. Eu espero levar os meus mentorados, viu, nesse dia. Legal, tem que levar o povo mesmo, vocês que estão mais perto, convide seus amigos. A gente vai lançar oficialmente. A gente vai sim ter um custo que vai ser pedido, mas se você tiver outras pessoas que não têm como pagar, porque o custo, na realidade, é uma questão de valorização do que eles vão ter. E acho que vai ser tipo R$20, R$25, eu acredito que agora. Então, se o cara não tiver R$20, por favor, né? Mas a gente vai mais por uma questão de valorização, porque aquele que às vezes é gratuito, ele não vai ficar o programa inteiro. Então a gente vai cobrar nem que seja um pouquinho só para dar uma participaçãozinha. E a gente está trazendo uma mentora da área de saúde emocional também, que vai estar falando. Ela vai falar sobre 2 assuntos importantes. Ela vai falar de abuso e ela vai falar também sobre autoestima. E vai ser bom também, vai agregar aí para o nosso programa. E você, terapeuta, você terá a oportunidade, se você quiser, você pode me procurar depois, ao longo desse caminho até dia 30, se você tiver algum depoimento que você queira dar de algum paciente, cliente seu, de uma transformação incrível que você percebeu, será muito bem-vindo e muito válido, tá bom? Mais alguma pergunta sobre isso? Então, no dia 30 de abril, na formatura, você tem que estar presente. Você vai receber o seu certificado, vai receber a sua credencial também aqui do Instituto Anjos da Mente, e vai ser muito importante, tá? Alguma pergunta? Deixa eu passar aqui, então. Dentro da nossa mentoria agora, eu vou compartilhar a tela com vocês. Onde é que está você? Aqui. A gente vai falar um pouquinho agora. Não deu, peraí. Apareceu para vocês aí, né?
Como que a gente pode se tornar um terapeuta bem-sucedido e vender meus pacotes de terapia? E vender sem medo, tá? A cada dia que passa, mais e mais pessoas estão chegando e mais pessoas estão precisando de serviços de terapia. O mundo está doente, gente. Está doente de uma maneira incrível. Essa vai ser uma profissão muito bem remunerada para o futuro. Não sei se vocês sabem, existe algumas inteligências artificiais que estão vindo para o mercado. Uma delas se chama... cadê ela aqui? Uma delas se chama ChatGPT, não sei se vocês já ouviram falar. Essa inteligência artificial, ela tem uma capacidade incrível de prever o que vai acontecer nos próximos anos, em várias áreas. E uma das áreas que ela prevê é um aumento grande de procura por terapeutas, psicoterapeutas, pessoas que têm formação em terapia, como no nosso caso, terapia holística, psicoterapia. Tudo bem, Márcia? E aí, vai com Deus. Depois a gente fala. Qualquer coisa é só me falar depois, tá? Se precisar. E vai ter um aumento muito grande, numa procura muito grande desse tipo de profissional. Então, você precisa acordar para isso e se profissionalizar cada vez mais. Então, o que você pode fazer para ser um terapeuta de sucesso, reconhecido pelo seu trabalho e vender assim de uma forma muito fácil aí os seus pacotes de terapia? O primeiro deles aí, na tela, acho que está do lado direito, né? Que tem a ver com ou pode ser em cima primeiro, né? Você pode fazer uma sessão inicial gratuita, ou seja, o seu cliente ele poder participar de uma sessão gratuita com você antes de ele comprar um pacote de 10 sessões. Pode ser que às vezes ele não tenha confiança, ou ele já foi enganado, ou ele já gastou muito dinheiro com alguém. Então você pode simplesmente chegar para uma pessoa. A gente faz o processo da seguinte maneira, né? A gente fala da reprogramação, traz ele para uma consulta, e na consulta você fala da reprogramação e fecha o pacote. Mas vamos imaginar, essa é uma opção que você pode usar também antes da consulta ou na consulta. Vamos imaginar que ele fique meio que em cima do muro. Aí você pode usar a sessão inicial gratuita. Você pode falar para ele, então, vamos fazer uma sessão gratuita para você ver como que é a reprogramação emocional? E daqui a pouquinho eu vou falar para vocês de uma caixa de ferramentas que você, como terapeuta, você pode ter. E aí você pode usar exatamente nessa sessão inicial. Você escolhe uma ferramenta dos outros protocolos que você tenha, que não faça parte do protocolo que você vai adotar com ela, e você dá gratuitamente. Na realidade, não que você dá gratuitamente. Quando ela fechar o pacote com você, você já cobrou ela, entendeu? Porque vamos imaginar, você já tem isso em mente quando for fechar um pacote. Vamos imaginar que seja, sei lá, R$400 o seu processo terapêutico. Quando você for fechar com alguém, que de repente você vê que talvez tenha um pouco mais de receio, dificuldade, sei lá, jogue R$50 a mais, R$40 a mais, que seria o valor dessa sessão, você acaba cobrando igual, entendeu? No final, fechou, ela entende que ela está ganhando e você já está cobrando super barato, porque se você for aí fora, você não encontra, né? Às vezes alguns até olham para mim e falam, nossa, teu processo terapêutico está 2.000, está 2.500, né, que eu já cobro bastante, né? Rapaz, tem uma mentora que eu acompanho que o processo terapêutico dela é 6.000. Então, o meu é barato perto dela, certo? E tá assim de gente que está indo com ela. Então, conforme você vai pegando experiência, você confia na sua capacidade, no terapeuta que você se transforma, e não vai ter medo de cobrar. Você cobrou um primeiro processo R$400, quando chegar lá num segundo, se não for conhecido dessa pessoa, joga para 500, joga para 600, e assim você vai aumentando o teu protocolo. Mas se você está precisando de recurso, aí lógico, você pode pegar aí uns 2, 3, 4, 5 pacientes a R$400, R$500, você vai ter um bom dinheirinho aí para você. E conforme você for pegando experiência, para frente vai aumentando. Mas aumente, né? Não fique sendo escravo de tempo. Não venda a tua hora, porque você vai ficar preso com essa pessoa 2 meses e meio.
Ah, se eu tiver 10 pacientes a R$ 400, são 4.000, mas 4.000 em 2 meses e meio. Se você for dividir isso, vai dar menos do que R$ 2.000 por mês, que é um bom dinheiro, sim. Mas 10 pacientes, se você estiver fazendo outra atividade, você não vai ter tempo para nada. E aí você fica numa situação complicada. Então, por isso que tem que ter essa variação de valor. Porque olha a diferença. Se eu pegar 10 pacientes, no meu caso, hoje é 2.000, são 20.000. Então, dá para você respirar tranquilo. Imagine se for ficar 2 meses e meio com alguém, vai ser pela metade aí R$ 10.000. Então, estaria tranquilo. Agora, se você tem que trabalhar bastante, ainda pegar um monte de gente num valor menor, então tome cuidado com isso, tá? Então, você pode fazer uso de uma sessão inicial gratuita, depois você precisa identificar aí o seu público-alvo. Então, você tem que ter Instagram, se você já não tem, faça. No teu Instagram, você vai colocar lá, no seu perfil, se você não souber fazer, me procure, eu posso te ensinar, mas no YouTube você tem bastante vídeo também, você pode escrever lá como que eu deixo o meu perfil do Instagram bonito, interessante, e o pessoal pode orientar também. Mas uma das coisas que não pode faltar abaixo do seu nome é o que você faz. Então você pode colocar, por exemplo, eu ajudo pessoas a se livrarem dos seus problemas emocionais com a reprogramação emocional e comportamental. Eu ajudo pessoas que têm pensamentos negativos a se livrar dos pensamentos, né? Eu ajudo pessoas que têm ansiedade, então eu ajudo pessoas. Então tem que estar lá o seu perfil, o que você faz. E conforme você for fazendo para frente, comece a coletar testemunhos das pessoas, mesmo que seja escrito no teu WhatsApp, peça para essa pessoa autorização, se ela permite você utilizar, você printa aí tira o print, né, desse recorta bem bonitinho, e você pode estar postando nos seus stories, e depois que você postar nos seus stories, você deixa essa postagem fixa, né? Você vai criar ela como fixa, ela vai ficar ali no teu perfil. E aí, cada pessoa que for chegando, ela começa a ver os teus resultados. E para identificar o teu público-alvo, quem que é o meu público-alvo, né? Isso é muito importante porque você precisa determinar quem são os seus potenciais clientes, né? Qual que é a necessidade deles? Como que a terapia vai ajudá-los? Então, você vai ajudar só mulheres? Ah, tá. Então, por exemplo, se eu ajudo mulheres, você vai colocar no teu perfil. Eu ajudo mulheres a vencerem os traumas e transtornos da ansiedade. Então, você coloca no teu perfil o que você faz e para o público-alvo. Ou eu ajudo pessoas, vai pegar ambos os sexos. Se é foco só em mulheres, você tem que deixar claro, eu ajudo mulheres a resolver os seus problemas emocionais. Eu ajudo mulheres a enfrentar os seus medos através da reprogramação emocional. E quando você colocar isso, você tem que colocar abaixo, um link que vai direto para o teu WhatsApp. Depois vocês podem me procurar, posso ensinar também, ou também pesquise no YouTube, tem como que você faz. Você vai colocar o teu número de telefone dentro aí de um site, o site vai gerar um link de WhatsApp e você vai colocar lá dentro. Quando a pessoa clicar, ela vai direto para o teu WhatsApp. E aí, no teu WhatsApp, aí você vai conversar no 1 a 1 com ela. Aí ela provavelmente vai vir, nossa, eu tenho interesse, quanto custa? Geralmente eles vêm assim. Você nunca vai falar quanto custa. Você vai falar para ela, olha, você explica mais ou menos o que é reprogramação emocional e fala que o primeiro passo é marcar uma consulta com essa pessoa e aí na consulta você vai fazer a avaliação e ela vai entender melhor a reprogramação emocional e entender se a reprogramação emocional é para ela. E você dá o teu valor de consulta, se é 50, 60, 80, 100. E aí você cobra a consulta, porque vai começar a vir muita gente para você. E aí o ideal seria cobrar a consulta, porque você vai ficar 1 hora com essa pessoa e no final, às vezes, ela diz, não é para mim, você perdeu o seu tempo. Se ela pagar a consulta, que seja R$50, se vierem 10, são R$500 só de consulta. Você não perdeu o seu tempo e você foi pago por isso. Eu, no passado, lembro que eu já falei para vocês, eu não cobrava, hoje eu cobro de todo mundo. Hoje, a minha consulta hoje já está em R$100. E pensa que o povo não paga? O filtro é esse. Se um cara não paga R$100, ele não vai pagar 2.000, entende, gente? Então, ou 1.900 descontando lá.
Na realidade, está 2.100 meu processo agora e eu desconto o 100. E então ela não vai pagar. Então, cobre consulta, nem que seja 20, 30, 40, não sei. Cobre. Tenha coragem e cobre. O povo cobra tudo. Então, uma outra coisa que a gente já começou a falar é criar sua presença online. E esse criar sua presença online é importante porque você precisa começar a mostrar quem você é através aí do seu Instagram ou Facebook, o que você preferir. Então, você pode começar a fazer algumas postagens e a gente pode ensinar para frente numa outra mentoria, a gente pode marcar uma mentoria só sobre isso. Existem muitas ferramentas que você pode, por exemplo, se você usa o Canva, canva.com, numa conta gratuita, você pode colocar lá postagem para... colocar lá, tipo, no pesquisar ansiedade. Vai aparecer um monte de postagem pronta que é para ansiedade. Basta você baixar e você pode até postar no teu Instagram direto. E lógico que no texto você faz uma chamadinha. Pessoal, você viu, sei lá, falou sobre ansiedade, e aí lá você sabe que para postar você tem que ir testando, né? Você pode postar uma foto só, você pode postar várias fotos, ele te dá a opção que vira carrossel para a pessoa ir puxando, e dentro do Canva você consegue escrever. Então você cria a postagem e você escreve. No último slide lá você pode escrever. A reprogramação emocional resolve esse tipo de problema. Quer saber mais? Me chame no WhatsApp. E aí pode começar a aparecer pessoas. Então vai começar a criar a sua presença online. Outra coisa muito importante, se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mãozinha aí, tá? Que daí eu paro aqui. Uma outra coisa muito importante aqui é você fazer parcerias com outros profissionais. Então, que tipo de parceria você pode fazer? Vamos imaginar que você segue alguém que tenha já algumas pessoas que seguem essa pessoa. Ela está direto e tal, e você tem acesso a essa pessoa. Então, você pode combinar com ela e, junto com ela, você pode, de repente, fazer aí a sua propaganda, fazer uma live junto, falando de reprogramação emocional. Pode combinar com ela, né? Outra coisa, dentro da parceria agora, que seria bem interessante, a gente pode fazer uma parceria também, você direto com o Instituto Anjos da Mente. A gente já tem uma parceria que vem de palestras, né? Eu vou ter palestra agora nos próximos dias e vou vir novamente para vocês uma leva de pacientes aí, para vocês atenderem. Mas existe um outro tipo de parceria que a gente pode fazer também, se você quiser, uma rotação de pessoas vindo para você. A parceria que a gente pode fazer é o seguinte, é eu divulgar na internet para você, que eu já tenho um pouco mais sei um pouco mais nesse sentido, eu capto pacientes também pela internet, eu divulgar, eles vão preencher um formulário de reprogramação emocional, de aplicação, que a gente chama, e eu posso colocar lá nesse formulário, uma das perguntas que eu faço, se você fosse participar de um processo terapêutico de 10 sessões, você estaria disposto a pagar entre 500 a R$1.000? Então, todos aqueles que clicarem que sim, ele vai vir para mim. Quem não vai, cai fora já, né? E essas pessoas eu vou encaminhar para vocês. E quando ele chegar no seu WhatsApp para conversar com você, lembre, tem um processo. Então, você explica um pouquinho da reprogramação emocional, chama para uma consulta paga, não faça de graça, essa não precisa fazer de graça, pague a sua consulta, porque se você ficar 1 hora com ele e virar em nada, você não perdeu o seu tempo. Ele vem para a consulta, depois você faz o teu protocolo, faz o preço do seu protocolo, desconta a consulta dele, se você optar por esse caminho, e aí fechando. Se você fechar com esse paciente, aí você paga para o Instituto Anjos da Mente, se você fechar pacote até R$500, você paga 20% do camarada que você fechou. Independente da quantidade que vierem. Se veio 10 e 1 fechou, você vai pagar de 1. Se você fechar acima de R$500, até 1.000, você pagaria 30% do valor para o Instituto Anjos da Mente. Por quê? Porque isso tem custo, gente. Promover na internet, a gente paga para fazer tráfego. Então, o tráfego de pessoas que vão começar a vir e preencher o formulário
vai ser muito grande pessoas que vêm, mas eu vou estar pagando um custo para trazer essas pessoas. Então, se alguém entender que esse caminho seria legal para você, tá, mas como que funciona, Uriel? Você só vai pagar se você fechar. Então, veio 10 para você, você fechou um de 500, você vai pagar 20%, você vai pagar R$100, teu processo é 400. Então, é isso que você tem que ter em mente. E provavelmente eu terei gastado bastante dinheiro, então é uma maneira de fazer uma parceria para ajudar vocês, tá? Porque aí eu vou aumentar a carga que eu tenho de custo para ajudar vocês também. Então, se alguém, vocês entenderam? Tem alguma dúvida sobre isso? Isso é uma parceria que a gente pode fazer. Se você quiser, me procure, e aí eu vou começar a fazer propaganda para você, e aí as pessoas vão começar a chegar também no teu WhatsApp. Provavelmente eles vêm primeiro pro formulário, né? Do formulário eu tiro e envio para você. Aí você vai ter lá nome deles, você vai ter alguns dados que eu vou pedir, você vai ter já os sintomas e problemas que ele enfrenta e vai ter lá a resposta dele se ele está pronto a pagar aí esse valor. Então, se ele falar que não, eu já nem vou encaminhar, porque o cara não quer, né? Mas aqueles que quiserem, vai aparecer, e aí você, fechando o pacote, aí você vai, só nesse momento que você paga, tá? Se você desejar, tá? Não é obrigado para ninguém. Pode falar, Raquel. Então, a minha maior dificuldade é esse negócio de internet. Estava falando antes, eu falei, mas não tem como, porque eu fico apavorada, não sei fazer nada, não sei. Eu sei conversar assim no celular, mas para criar alguma coisa, fazer propaganda, eu sou uma negação. Até para fazer as minhas coisas que eu vendo pela internet, eu não sei fazer uma propaganda direito. Então, está muito difícil, eu estava pensando que, meu Deus, não consigo. Agora, por isso que você está falando aí, é uma oportunidade boa, porque a gente não vai ter essa dificuldade de ter que estar fazendo, colocando, né? Então, eu acho bem interessante, que é uma outra opção, né? Que não tem como você não trabalhar. Tem opções para você trabalhar sem você se expor tanto, né, na internet. E o legal de tudo é que, tipo assim, você só vai pagar se você fechar. Sim. Então, o risco maior é meu, que eu vou estar buscando e trazendo as pessoas. Mas, se você fechar, você paga. Vai ter dia que talvez dê lucro, vai ter dia que talvez dê prejuízo para mim no conceito de pagamento do custo da internet. Mas não tem problema, eu quero que vocês cresçam, então eu comecei a pensar e achei uma maneira de ajudá-los, né? Porque eu gostaria muito se tivesse isso, porque vai começar a vir gente, se você fechar, você paga. Então é um serviço que você paga pelo que está trazendo. E se você não pegar, se você não pagar, mas se você não pegar também, né? Você não vai ganhar igual. Né? Não vai ganhar igual? Não vai ganhar eu igual. Gostei muito. Então pode contar com a gente, se quiser aí, a gente vai fazer, tá? Depois eu entro em contato. Tá, outra coisa, gente, eu não tinha visto a mãozinha levantada, se precisarem, levanta a mão. Outra coisa, você tem que oferecer diferentes tipos de pacotes. Então, por exemplo, você quer trabalhar com mulheres, você quer trabalhar com crianças, você quer trabalhar com idosos. Existem processos e protocolos diferentes que você precisa ter uma caixa de ferramentas. E esses dias eu conversava com a Mirta até sobre isso, e eu estou me disponibilizando também. Eu não posso te dar de graça, porque tem custo isso, né? Mas, assim, você tem que ter uma caixa de ferramentas. Nós temos 2 tipos de modelo de caixa de ferramentas. Nós temos uma com 80 técnicas e temos uma que é de 40 técnicas. Então, trabalhando mesmo, você paga isso daqui de uma maneira muito rápida. Tem alguns até que já estão tendo lucro aí, você já consegue até pagar isso daqui. Se você for comprar técnica isolada no mercado aí fora, você pode pagar entre 50 a 100 reais uma técnica. E é bastante dinheiro, porque para fechar um protocolo, se fosse de 10 sessões, se você comprar 10 sessões pagando 50, são 500 reais. Nesse protocolo aqui de 80 técnicas, você paga 5 reais por técnica. Só que ele dá um montante, né? Ele dá um montante de 400 reais. Se você optar, não, eu quero o pacote de 40 técnicas, você vai pagar 7,50 em cada uma, você paga 300. Com 100 reais a mais, você leva 80, em vez de você levar 40.
Olha que incrível o que a gente tem dentro delas aqui, ó. Olha como isso aqui é uma coisa... Isso aqui mudou o jogo da minha vida, porque eu tinha no passado 10 sessões apenas, e quando deu esse avanço aqui, foi algo maravilhoso, porque eu pude ir para um outro nível, que eu não tinha antes, e que hoje eu tenho. Então você tem aqui dentro, ó, você tem técnicas para pessoas que têm medo de dirigir, que daí daqui de dentro você pode montar um protocolo, tá? Então, se você vai trabalhar com alguém que tem medo, alguém que não consegue avançar, alguém que tem travas, alguém que tem bloqueio de criatividade, então você monta técnicas baseadas que vai para isso. Então, e você pode cobrar por sessão também, em casos isolados. Então, vou fazer uma única sessão para alguém, beleza, é R$100, é R$80, pessoas que têm confusão mental, dificuldade com autoestima, para pressão arterial, tá vendo aqui, ó, pessoa ciumenta, para diminuir a paixão, pessoas que sofrem com a toxicidade de alguém, mas amam demais, não conseguem largar dessa pessoa, tem isso. Para o bruxismo, que é aquele negócio de ficar roendo os dentes, aqui tem. Para criar memória de estudos, para Alzheimer. Olha a quantidade de coisas que você tem aqui, ó, medo de gato, você tem para fibromialgia, você tem uma quantidade incrível de técnicas aqui dentro, para psoríase, você tem aqui para pessoas que vão participar de quimioterapia, você tem aqui disfunção erétil, olha que interessante, para Parkinson e assim por diante. Você tem outra aqui, ó, que aí é a segunda, né? Você tem para pessoas que têm situação de tricotilomania, né? Pessoas que têm manias de vícios, né? Alguns tipos de vícios, para criança interior, aversão ao álcool, aqui é para você fazer a pessoa parar de beber, vício de chocolate, dependência de bebidas energéticas, vício em pornografia, masturbação, que tem muitos casos aí de pessoas que têm esse problema, não só homens, mas também mulheres, medos, né, de cirurgia, de agulhas, para pessoas que mentem demais, você tem, para pessoas que morreu familiar. Isso aqui, quanta gente está morrendo por disso, isso aqui pode ser simplesmente uma técnica terapêutica que você aplique em enlutados. Você pode oferecer esse tipo de serviço na sua cidade para pessoas que perderam seus entes queridos, e você pode fazer 2, 3, 4 sessões, você faz uma como essa de luto, faz outra para ela aumentar a autoconfiança dela, para ela perder o medo às vezes, né? Faz uma técnica aqui também para ela conseguir sepultar o ente querido. Então você tem várias situações aqui de medo de morte, medo de injeção, de fantasma, pessoas viciadas em internet também, medo de gravidez, né? Eu atendi esses dias atrás uma mulher que tinha medo de engravidar, para aumento de libido. Olha a quantidade que você tem aqui, ó, de técnicas que você pode estar utilizando, que são técnicas voltadas aí à sua caixa de ferramentas. Alguma pergunta, gente, sobre isso? Não? Pode falar, Mirta. Assim, esses são modelos daqueles que têm as 80 técnicas ou as 40, como é que é? Tá cortando o teu... o Claudinho, desliga um pouquinho teu microfone, Claudio, acho que é por causa disso. Pode falar de novo, Mirta, por gentileza? Assim, esses modelos são exemplos daqueles que têm 80 técnicas ou 40 técnicas, como é que funciona? Esse aqui já é a apostila das técnicas. Eu mostrei as duas, né? Ela está separada por quantidade aqui, né? Então, tem 40 de um lado e 40 do outro. Então, as duas apostilas fazem parte do protocolo de 80 técnicas e uma faz parte das de 40 técnicas. Sozinha, né? Mas assim, se a pessoa for optar por 40, puxa, com R$100 a mais, ela leva as 80. Eu acho que vale muito a pena. Então, vale muito a pena, eu quero. Vale a pena, porque vale bastante a pena e você vai ter uma caixa de ferramenta incrível. E todas elas são iguaizinhas que você tem. Você tem ali o processo do começo, meio e fim. É um roteiro que você vai seguir. Tá? No caso, estas ali, a gente vai escolher algumas para montar 10, né?
Sim, você pode montar 10 ou você pode fazer até isoladas. Por exemplo, vamos imaginar que você encontre uma pessoa e que essa pessoa ela esteja sofrendo, por exemplo, de luto, né? Morreu alguém, ou uma pessoa que está tendo, sei lá, psoríase. Então você pode fazer uma técnica isolada que vai ajudar ela. Pode ter técnica aqui de verruga. Então é bem interessante mesmo, sabe? Ou você pode montar. Porque o que eu comecei a fazer? Eu comecei a olhar para esse protocolo, estudei eles e comecei a montar processos terapêuticos separados. Então, esse para esse tipo de público, esse para esse tipo de público, então você pode ir montando. E eu posso te ajudar a fazer isso também, tá? Então, você pode ir montando cada um deles. Tá bom? Ali não, eu não vi um no caso da menina, aquela que já tentou suicídio. Ah, sim, tem aqui também para suicídio, né? Tentativa de suicídio, tem. Tem? É que eu passei muito rápido aqui, por isso que você não viu. Ah, tá. Meire, pode falar, Meire. Acho que teu microfone está desligado, Meire. Tá ruim? Tá ouvindo? Bem ouvindo? baixinho. Agora sim. Então, acho que até acabou me respondendo já o que eu ia perguntar. Ah, é? Sim, do luto, no caso, né? Você faz uma sessão com uma pessoa do luto, aí você vai agregar outras sessões relacionadas a... Tá cortando o teu microfone, pelo menos para mim. Não sei se para os outros, hein? Ai, então deixa, depois eu te faço pergunta. Não, agora melhorou. Eu acho que é o teu fonezinho. Agora você segurou perto. Tá. Tipo assim, a gente vai fazer uma terapia com a pessoa que está enlutada. Aí você faz essa terapia uma única vez. Aí você vai agregando outras terapias relacionadas a esses sintomas, é isso? Tipo assim. Sim, aí o que você vai fazer? Você vai fazer, vai partir daquilo que é o pior dela, mas o que você iria agregar se eu fosse fazer um protocolo para alguém que perdeu uma determinada pessoa? Eu iria colocar, por exemplo, a técnica dos toques, essa eu colocaria, porque ela calma o sistema nervoso. Eu colocaria a técnica do luto, sim. Aí ia depender também da tua avaliação que você fez, né? Então, vamos imaginar que ela fale que ela era, você perceba, ou ela fale que ela era dependente emocional desse marido ou esposa que morreu. Então, você precisa também fazer uma técnica que vai ajudar ela a voltado diretamente para esse tipo de coisa. Então, mas aqui, como é o luto em si, não é um processo para ansiedade, depressão, claro que na avaliação você vai ver, né? Porque se ela já é uma pessoa que tem estado ansiolítico, aí ela tem que tratar um protocolo de 10 sessões. Então, não é só a morte em si, mas eu acrescentaria daí essa técnica de luto, entendeu? E aí trabalharia com tudo isso. Aí eliminaria, por exemplo, vamos imaginar que a 7ª sessão lá do caixão da morte eu tiraria, entende? Porque isso vai trazer muita crise para ela. E colocaria uma de luto. Então, mas eu posso montar. Se a questão dela for só realmente dependência emocional, o luto, a dificuldade, né, do luto, então eu faria 3, 4, talvez 5 sessões com ela, um protocolo menor. E aí esse protocolo menor, ele entra nessa parte aqui, quer ver? Ele entra nessa parte que eu tinha falado antes, que é... Deixa eu ver se ele aparece aqui na tela de vocês. Aqui, logo depois de parceria, ofereça diferente, eu falei, né? Ofereça diferentes tipos de pacotes. Então você pode ter, porque aí você não vai tratar ela de problema de ansiedade e depressão, apesar da morte causar ansiedade. Então eu vou inserir técnicas também disso. Mas não é alguém que é doente, entendeu? É porque ela houve uma situação de crise, um trauma muito forte que foi a morte, e ela está mal. E aí eu posso fazer 4, 5 sessões tranquilo. Então você tem um pacote menor. Não sei se era isso que você estava perguntando. Isso mesmo, obrigada. Tá? Então você pode, por isso que você como terapeuta, você tem que ter uma caixa de ferramentas, porque aí você pode trabalhar e ir para cima disso. Aí de repente você pode estar pensando assim, Uriel, mas é dinheiro, tem que gastar dinheiro. Cara, se você quer se profissionalizar, você tem que entender que você está entrando para um mercado que vai crescer muito, para um mercado que nos próximos anos vai haver uma diferença muito grande de quem é bom nesse negócio e quem não é. E se você não tiver ferramenta, você está encrencado.
Então, teve uma ferramenta que eu paguei um tempo atrás, só uma ferramenta eu paguei R$ 4.000. E foi as minhas economias. Me arrependo? Claro que não, porque ela me trouxe para o nível que ela me trouxe. No ano passado, só de terapia, fora as outras coisas que a gente fez, até o mês de novembro, acho que foi outubro, acho que foi até outubro, setembro, acho que setembro já tinham vindo R$ 20.000 só de terapia. E a questão não é só o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro é maravilhoso, certo? Mas quantas pessoas eu pude ajudar? Foi isso que foi o fantástico de tudo. Pode falar, Meire. Sim, e pegando esse gancho aí que você Pode falou. puxar bem pertinho da boca aí. Tá, melhorou? Pode, ou tira o fone fora, se ficar melhor, né? Eu não sei. É que o fone que ele tá dando um mau contatozinho. Vamos ver se melhora. Tá melhor? Totalmente. Ah, então tá bom. Então, pegando esse gancho aí que você falou agora, dos pacotes diferenciados, né? Eu te fiz a pergunta outro dia sobre a terapia de casais, que me interessa Sim. bastante. Você tem algum protocolo pronto em relação a isso? Tem alguma coisa já de casal, mas é que depende muito do que você quer fazer, né? Depende muito do que você tem em mente, né? Do que você quer fazer. Porque Seria um outro curso, no caso? Ou não? não necessariamente outro curso, Agregar. só que ele é um pouquinho diferente, né? As técnicas, eu sou terapeuta de família, né? De casais. Então, tem técnicas que são diferentes. Essa é uma técnica que vai tratar mais casais doentes. Então, do protocolo terapêutico, você consegue várias delas. Mas esse tipo de processo, geralmente, é no individual. Mas existem técnicas que são para o casal. Então, você trabalha a cura do casal. Entende? Mas esse aqui também dá. Tem muita coisa que eu aproveito para casais aqui. Ok. Sim. Obrigada. Tá? Mais alguma pergunta? O Claudinho tinha ligado o microfone naquela hora? Claudinho? Opa! Pode falar. Então, isso eu tô pegando bastante, assim, principalmente nas mulheres que têm uma facilidade muito grande de se expor e conversar comigo, principalmente nesse negócio de que envolve relacionamento de traição, cara. Traição está acontecendo de muitas pessoas me procurarem nessa parte. E aí eu estou trabalhando bastante essa parte da ansiedade. Teve uma moça que recentemente até falou para mim que não tem mais sentido a vida dela, cara. E para a mulherada em geral, o que está acontecendo é que eu percebi que os caras estão ficando muito agressivos também. Vou até compartilhar isso aí com vocês. Desde que mundo é mundo. Tá doido o negócio. Não é brincadeira não, né? Tá. Pessoal, então, outra coisa que você pode fazer é ofereça descontos para indicações. Então, tem pessoas que, às vezes, eles querem fazer um processo com você terapêutico, mas eles não têm o dinheiro. Então, você pode trabalhar com ele, que ele ofereça indicações. Então, ele pode indicar para você 2, 3 pacientes, você faz um preço diferenciado para ele. E aí ele te indica, né? Se a pessoa vai fechar ou não vai fechar, outra história, mas ele pode indicar possíveis pessoas. Você conhece algumas pessoas que têm dificuldade, gostariam de fazer um processo terapêutico? Eu conheço. Então, se você me indicar aí 2, 3 pessoas, eu posso fazer um desconto X para você. Entende? Aí você não vai fazer de graça para ele, mas você dá um desconto legal. Imagine se ele te indica 3 possíveis candidatos, né? E só que primeiro, antes de você fechar, vamos imaginar que você pediu R$ 500, ele fala, puxa, eu realmente não tenho, queria muito fazer, mas eu não tenho R$ 500. Aí você fala para ele, me diz assim, você conhece alguém que precisa realmente fazer isso e tal, e gostaria de passar por um processo como esse? Eu conheço. Você pode me passar o contato deles para eu estar entrando em contato, conversando e tal? Posso. Então, o Joaquim, a Maria e o Pedrinho. Aí você fala para eles, beleza, eu vou entrar em contato com eles e a gente volta a conversar. Ou você fecha com ele. Ou você pode falar para ele assim, né,
que você falou que não tem R$ 500. O que você tem hoje se você fosse fazer o processo? Puxa, eu teria R$ 400. Pelo fato dele indicou, você pode fechar, porque de repente dos 3 que ele indicou, pode ser que um feche, né? E às vezes um valor até maior do que foi o que você propôs, tá? Pode falar, Mirta. Assim, tem um rapaz que é neto de uma amiga minha, que ele tá num processo assim. Ele não cuida da sua aparência, não cuida da sua higiene pessoal. E o pai deu um apartamento para ele e ele não deixa ninguém entrar no apartamento. Aí um dia ele viajou e o pai tinha ainda a chave daquele apartamento. E o pai entrou sem o filho saber e disse que o apartamento está imundo, imundo, imundo. Ninguém nunca viu como estava esse apartamento. Sujo, lixo, lixo, mas não lixo em sacos, lixo por tudo. O vaso do banheiro, que era branco, não se distingue a cor. A pia da cozinha também não. Incrível. Daí eu perguntei, escuta, mas quando esse rapaz morava com a mãe, como é que ele é? Bom, uma das coisas que o pai reclamava, inclusive eles se separaram, que o filho pegava comida na cozinha, ia para o quarto comer e não levava nem o prato de volta. Ficava tudo lá. Aí a mãe entrava no quarto, tirava os pratos, né? E limpava tudo para ele. Quando foi morar sozinho, ficou isso. Então, eles acham que a mãe não ensinou. A mãe culpa o pai porque abandonou a família, mas não abandonou. Ele sempre deu assistência para os filhos. Eles têm 2 filhos juntos. Daí, o filho não quer saber. Quando o filho ficou sabendo que o pai entrou no quarto, ficou mais revoltado ainda. Eu andei pesquisando hoje de manhã, diz que se chama Síndrome de Diógenes. Mas isso ali diz que dá em pessoas de mais idade, depois da aposentadoria, ou coisas assim. Mas ele é um rapaz jovem. E diz que quando era criança, ele aprendeu a ler sozinho com 5 anos. Era muito inteligente. E agora está assim. Tá, e o que seria? Uma pergunta ou você só quis compartilhar? Então, como tratar isso? Isso é possível tratar? Se ele não quer ser tratado, não adianta, né? Não. O que os pais podem fazer? Não tem o que fazer. Se ele não quiser tratar, o caminho vai ser medicação e não tem o que fazer, porque ele tem que querer, entende? Porque não funciona nenhum tipo de terapia. Se ele não quer, é só psiquiatria. Psiquiatria é remédio. Que idade esse menino tem? Eu acho que tem uns 20 e poucos anos só. Mas ele tinha problema com droga também ou ele só Não, esguinguelou para esse caminho aí? que nunca teve. Mas O primeiro, a mas mãe ele, ainda continua lavando a roupa dele e o encontrou um primeiro caminho, isqueiro, uma o coisa que ele primeiro nunca caminho, usava. o primeiro caminho, perdão, o primeiro caminho que talvez eu faria era conversar com ele. E se ele topasse, né? Aí, se ele topasse, ter uma conversa muito séria com ele sobre o futuro. Não tocando na sujeira, na porcaria que ele tá, mas ver a perspectiva de futuro dele, o que ele quer para o futuro, o que ele entende de futuro, o que ele busca para o futuro. Porque às vezes a sujeirada talvez seja porquice também, né? Então, tudo tem que ver, além da doença em si, né? Mas dá para tratar a partir do momento que queira. Agora, se ele estiver num grau que realmente não seja nem possível conversar, não tem o que fazer mesmo. Porque a terapia não funciona. A terapia de reprogramação emocional, ela funciona se o agente, ele te ajuda. Se eu te ajudo, você me ajuda. Senão, não dá certo. Então, não tem como fazer milagre, sabe? E aí, o único caminho vai ser psiquiatria e, lamentavelmente, ele vai viver dopado. E não tem como resolver, sabe? Porque ele realmente tem que querer. Tá bom, pessoal? Eu só pergunto para vocês, além da Mirta, eu anotei aqui, você gostaria do protocolo, essas sessões? Mirta?
Eu quero às Eu já 80. anotei, aí eu vou te procurar daí para conversar com você no privado daí. Tá Tem bom. mais alguém que gostaria? Eu quero, Ariel. A Jo? Eu também. Quem? A Raquel? Eu. Tá. O José também levantou a mão, Claudinho? Tá, eu vou procurar vocês no privado para a gente conversar. E aí... Interesse também, aí eu converso com você. Ah, tá bom, Meire, você também, né? Pessoal, tem que pensar em ir para um outro nível, né? Crescer cada vez mais, e eu vou estar ajudando vocês a formarem os protocolos que vocês desejarem daí, tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta? Senão a gente está encerrando aqui, porque eu vou ter uma live agora à noite com o povo da internet. E eu já estou começando a ficar atrasado. Né? Pode falar, Claudinho. Então, Ariel, se você eventualmente for participar de algum evento de final de semana de domingo e precisar da minha presença aí para participar, eu topo, viu? Eu quero aprender na prática. Legal, eu vou ter agora marcado de palestra, agora eu tenho palestra no dia 13, 14 de abril, uma sexta e um sábado. De repente, se você quiser participar num desses dias aí, Tá. pode ser sexta à noite, ou pode ser sábado de manhã, ou pode ser sábado à tarde, que eu tenho palestra também. É numa igreja que eu estarei fazendo. Aí, se você quiser estar presente, você conversa comigo depois. Aí eu te explico bem certinho como chegar. Tá bom? Sim. Legal, gostei dessa ideia. Oi, Meire. Achei legal também, gostei dessa ideia. Legal, então eu vou avisar vocês que são de perto aqui, daí para vocês participarem, se quiserem. Para vocês que são de São Bernardo, aqui vai ser na Igreja Central de Santo André. Tá? E aí, depois para o Claudinho, eu posso passar bem certinho para ele como que é. Como é que faz para chegar. É legal, porque uma das coisas que você pode fazer para captar clientes é aprender também a fazer palestra nas igrejas. Cara, é show. Eu fui fazer palestra numa escola esses dias, um professor já me procurou para me levar para uma outra palestra numa outra escola e também para a igreja dele, que eu nem sei que igreja é ainda, ele não me falou, mas não tem problema quanto a isso, a gente vai em qualquer uma, né? E aí é numa outra igreja. Tá bom, pessoal? Também Pode falar, quero. Cláudio. Você ia falar? Eu quero uma pergunta. O senhor não tem como gravar essas palestras para a gente de longe poder assistir? Então a gente pode pensar em transmitir. Eles têm essa igreja, eles fazem transmissão na internet. Vou ver com eles se eles transmitem, que tem pessoas que querem assistir, eu mando o link para vocês. Tá bom. Tá? Acho Tá que daí é bom, melhor eu pela quero. transmissão, fica mais fácil que eles de longe, tá bom? Aí vocês vão acompanhar todo o processo igual eu faço dentro de uma igreja. Entendi. Tá bom. Se não der as 3, que são sexta à noite, sábado de manhã, pelo menos a de sábado à tarde, que é a mais comprida. Ela começa, acho que 4 e vai até 6h30. Então, essa seria interessante. Ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Pessoal, uma boa noite para vocês. Não vamos orar? Vamos orar? Fiquem com Deus, se cuidem. Amém. Quer orar? Fiquem com Deus, se cuidem. Que